Desde que eu era criança, minha mãe me ensinava poesias que ela mesma recitou quando estudava. E devido a meu modo de me expressar, muitas pessoas sempre disseram: essa menina vai ser advogada. Mas a condição humilde de pobreza, não permitiu que eu antes fizesse o curso de Direito. Quando eu quis fazer um curso superior, eu escolhi Direito. E vi que realmente aquelas pessoas que disseram que eu tinha uma tendência para oratória, etc., tinham razão. E eu sou enamorada do direito. E inicialmente eu não pensava em ser promotora de justiça, porque a imagem do promotor de justiça era uma imagem de carrasco. Mas com o advento da Constituição Federal de 88, todas as atribuições do Ministério Público foram consignadas na própria Carta Magna. E eu entendi que no Ministério Público estava uma forma de eu atuar profissionalmente, de eu me realizar como pessoa. Então, eu entrei no Ministério Público com um entusiasmo fantástico. Sofri muitas incompreensões devido a esse entusiasmo. Por exemplo, eu não vi no Ministério Público pessoas que não trabalhavam serem punidas de alguma forma, não punidas sofrendo penalidades, mas sofrendo, por exemplo, ser chamada na corregedoria para dar explicações. Agora, quando se trabalha muito, se contraria. Então, eu fui chamada. Uma vez um corregedor geral me chamou na corregedoria para explicar o que significava a representação de um corregedor da Polícia Militar que se sentiu ofendido porque eu transcrevi no inquérito policial todas as partes pelas quais deviam passar uma investigação criminal. Eles não sabiam fazer uma investigação, então eu transcrevia nos inquéritos o que eles tinham que fazer, já que eles não olhavam no código. Pois a corregedoria me chamou para dar essa explicação. E eu disse: mas por causa disso que eu estou sendo chamada aqui? Para ouvir depois o corregedor dizer: Marlúcia, vai embora, continue exercendo seu papel de vigiar a polícia. Então, aconteceu na minha vida coisas como essa, devido a esse meu empenho de exercer potencialmente a minha atribuição, de querer fazer valer o que é o Ministério Público, de não ter preguiça, de não ter medo. E eu posso dizer, por exemplo, da minha própria passagem pela Auditoria Militar, que foi um período longo de 4 anos, eu nunca sofri uma ameaça de ninguém. Nunca ninguém telefonou para mim me ameaçando. E olha que eu agi. Olha que eu agi. E assim foi sempre em toda a minha vida, em todos os campos que eu atuei. Eu digo que se eu não tivesse entrado no Ministério Público, eu não saberia o que significa se realizar potencialmente numa profissão. Eu fui nomeada e, como titular, eu fui para Dores do Rio Preto. Poucos dias, aliás, logo em seguida fui promovida para Nova Venécia e 2 meses depois para Cachoeiro de Itapemirim, onde se realizou uma grande coisa, uma grande façanha da minha vida, quando eu descobri que tinha um juiz que andava num carro roubado. Quando eu descobri que esse juiz distribuía com quem ele bem entendia os objetos de furto, ele chegou a tirar do cartório uma prótese de ouro e levou para a casa dele. E eu peguei no pé dele, como se diz, e não descansei até que ele devolveu. Ele devolveu o carro, um Fusca,
que ele andava, o Fusca era roubado, tinha placa fria e ele andava nele. Então, Cachoeiro de Itapemirim foi uma comarca onde eu fui mesmo uma promotora de justiça. Fiz tudo baseada em documentos que eu encontrei. E claro que eu paguei sempre um preço alto, por isso um desgaste emocional fantástico, mas eu não me intimidei. Ameaça propriamente não, mas sofri desgaste emocional, porque a gente ter que lutar, repetir atos para chegar a um objetivo é muito desgastante. É verdade que um dia eu fui a Cachoeiro buscar um documento para desmentir uma acusação que ele fez contra mim, e quando ele soube que eu estava no cartório, ele foi lá dizer que eu não podia entrar lá, que ele era o juiz de direito. E eu disse que eu entrava assim porque eu sou a promotora de justiça. E ele marchou para mim 3 vezes, como quem vai me bater, mas eu não arredei pé, não. Depois eu digo que ele morreu. Quando ele morreu, eu disse umas gracinhas a ele entre dentes. Eu fui autora da primeira ação civil pública no Espírito Santo, ajuizada na comarca de Baixo Guandu, contra extração de granito e que polui rios. O juiz julgou procedente a ação, mas no tribunal a decisão do juiz foi cassada, foi revogada. Então foi um absurdo. O desembargador não sabe, aquele desembargador não sabia que a responsabilidade pelo dano ao meio ambiente é uma responsabilidade objetiva. E ele disse que faltava provas. Existem várias coisas que marcaram muito minha passagem pelo Ministério Público, entre elas eu destaco o fato de uma mãe que fora surpreendida furtando 3 latas de leite no supermercado. Ela foi presa, ela foi denunciada pelo colega e eu já peguei a ação em fase de alegações finais. E eu disse que aquilo não era crime, promovi no sentido de que a ação fosse julgada improcedente. O juiz suspendeu o processo porque tinha vindo esse novo dispositivo do Código Penal que diz que quando a pessoa não aparece, quando se torna revel, suspende a ação. Mas não era o caso dela, ela chegou a ser interrogada. Então eu fiz nova promoção e ele reconheceu que ela não tinha... Era um crime, uma ação que nunca deveria ter sido deflagrada. Então eu me lembro com muito, vamos dizer, com muito carinho comigo mesma por ter livrado Maria Lúcia de uma condenação penal. E como esse, existem outros fatos, como daquelas 3 crianças que eu coloquei na casa da irmã da Madre Teresa de Calcutá e que elas nunca mais foram procuradas pelas mães, apesar de nós as termos buscado, porque o Estatuto da Criança tem como destituição do pátrio poder a 10ª das providências a serem tomadas. E antes se devem cuidar para que os pais se reabilitem, sejam capazes de criar seus filhos. Mas nós não logramos êxito em encontrar os pais, e assim foi destituído do pátrio poder, e essas crianças foram adotadas e estão muito felizes, graças a Deus. E pelo menos uns 3 casos mais. Eu me lembro exatamente de 2 meninos, de 3 meninas, de um caso em São Mateus, de uma criança também, que as mães eram irresponsáveis, desapareciam, etc., e que essas crianças foram adotadas e que estão muito bem.
Existem ações mais dignas de nota, como, por exemplo, uma ação civil pública contra uma marmoraria em Cachoeiro, que poluía grandemente o bairro e que, mediante uma ação civil pública, eu consegui eliminar e ela foi paralisada. Ajuizei diversas ações contra a Prefeitura Municipal de Vitória, por causa desses totens, esses abrigos de ônibus, não é? Que não permitem a circulação regular de pessoas portadoras de deficiência. Tem contra a Guarda Municipal de Vitória, ação ganha também, que no início foi constituída irregularmente. E tem várias outras ações. Depois do curso de mestrado, sobretudo, eu entendi que a melhor forma de atuação do Ministério Público no campo civil são as ações por dano moral coletivo. Então, são as ações coletivas, porque mediante elas nós alcançamos um universo muito grande que chega a ultrapassar os nossos próprios confins. Uma decisão numa ação coletiva pode beneficiar gente no país inteiro. Então, eu acho que o Ministério Público ainda não descobriu o potencial das ações coletivas. E é muito importante que isso aconteça. Mas como a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, certamente os novos colegas, esses que ainda estão na ativa, vão descobrir sempre mais a importância das ações coletivas e hão de querer ajuizá-las, porque a função do Ministério Público é muito grande. O fato de ser chamado uma magistratura em pé é de um significado que é preciso pensar muito para alcançar. Eu já pensei, mas eu acho que ainda é muito mais do que eu penso. O Ministério Público é uma grande instituição. O Ministério Público pode fazer um bem enorme. Graças a Deus eu não me contaminei por dinheiro, eu só queria trabalhar. Vocês sabem, eu acabei de me aposentar como promotora de justiça. Eu nunca me candidatei a procuradora de justiça. Não é por causa de classificação, não, porque eu perdi vários lugares, digamos assim, devido a um tempo muito grande que eu fiquei na comarca de Viana, que era a comarca de terceira entrância, agora de entrância especial, em que eu fazia tudo, e eu sempre gostei de fazer tudo. Lá eu fazia júri, criança e adolescente, enfim, todas as áreas do direito, só eu era promotora lá. Então, eu fiquei muito tempo lá e vários colegas passaram na minha frente. Mas eu poderia me arriscar por merecimento, em virtude da intensidade do trabalho que eu sempre desenvolvi e dos cursos da perfeição, do aperfeiçoamento que eu sempre busquei. Mas eu, sinceramente, eu nunca quis ser procuradora de justiça. Eu acho que no primeiro grau o Ministério Público corresponde com muito mais intensidade, corresponde com muito mais extensão à vocação constitucional que ele está destinado. Eu sentia a cada representação que fazia dores de parto. Quando eu representava um adolescente por um ato infracional, eu requeria tudo que eu sei que ele tem direito. E sentia dores de parto, repito, porque eu sabia que nós não dispomos de estrutura suficiente para realmente reeducar, porque a medida aplicada a ele é uma medida socioeducativa e nós não dispomos dos instrumentos suficientes. Eu escrevi vários artigos,
a esse respeito, certo? Inclusive, esses artigos estão todos publicados na internet. Eu tenho uma vasta publicação de artigos na internet. Recebo muitas consultas do Brasil inteiro, né? De pessoas que leem artigos meus. Eu tenho artigo que já foi lido mais de 3.000 vezes, artigo publicado na internet. Mas a lei é muito bonita, mas ela não é aplicada. Eu sou defensora intransigente do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sou muito crítica às estruturas que não dispõem dos instrumentos capazes de fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente como ele deveria. A respeito da minha atuação no meio ambiente, eu acho que eu não tenho por que me reprovar. Eu fiz tudo que eu podia fazer e fiz com garra mesmo, certo? Nem todo mundo reconheceu o meu trabalho, né? Até gente que vivia me elogiando, depois desmentiu os próprios elogios. Ainda bem que elogio para mim é muito relativo. Eu não faço as coisas para ser elogiada, eu faço as coisas para cumprir meu dever. Por isso mesmo que alguém disse assim, mas você se aposentou, saiu tão silenciosamente, e eu só ri. Mas eu me digo, por que eu haveria de fazer estardalhaço? Eu estava lá só cumprindo meu dever. Cumpri meu dever, saí, pronto. Mas o meio ambiente, eu acho que o Ministério Público trabalha em favor do meio ambiente. Talvez pudesse ser um pouco mais da parte dos promotores nas comarcas. Talvez pudesse ser, talvez não, podia ser um pouco mais. Mas há um bom trabalho a respeito do meio ambiente, sim. Sabe, o grande problema no mundo do direito é o seguinte, nós temos uma Constituição que nos bastaria para fazer valer todos os direitos. Eu não me canso de repetir que nós não precisávamos de tantas leis. A respeito da Lei Maria da Penha. Ah, Lei Maria da Penha, isso agora, nada disso. Eu estou escrevendo um livro comentando a Lei Maria da Penha. E dos julgados, da jurisprudência que eu colhi nos tribunais, muitas vezes os tribunais, contra a violência se reporta, por exemplo, o artigo 129 do Código Penal, que é praticar lesão corporal. Então, nós não podemos transformar o direito em robô. Nós não podemos transformar o direito em máquina. Por exemplo, uma máquina, você aperta isso para fazer aquilo, você aperta aqui para fazer aquilo. Então, no direito, não. Então, nós não precisamos criar a Lei Maria da Penha para que diga ao homem que ele tem que respeitar a sua mulher. Porque a mulher é um semelhante e nós devemos respeito ao nosso semelhante. Nós devemos respeito ao nosso próximo. O próximo mais próximo de um marido é a mulher dele, meu Deus do céu. Então, para que uma lei para ele entender isso? Para que tantas leis se os direitos fundamentais consignados na Constituição já são tão detalhados? Se não me falha a memória, são 75 incisos. Então, nós não podemos robotizar o direito. O artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil diz assim: na aplicação da lei, o juiz orientar-se-á pela finalidade social a qual ela se destina. Então, o juiz já tem um norte pelo qual se orientar. Na lei, no Código Penal, o artigo 59, no campo penal, repete que o juiz, quando aplicar a pena, tem que olhar para a pessoa a qual se destina a pena
considerando quem ele é, a infância que ele teve, o nascimento, enfim, a condição dele. Porque matar e matar não é a mesma coisa. Existe quem mata porque é ignorante, existe quem mata consciente. Então, o nível entre as pessoas as desiguala e é ao juiz que compete dosar a aplicação do direito, certo? As dificuldades que eu encontrei na minha atuação foi por parte de juízes. Porque existem juízes que pensam que eles são mais do que o promotor, e não são. Então, eles às vezes querem pensar que eles podem mandar na gente, e eu nunca baixei a cabeça para nenhum deles, certo? Então, por causa disso, eu tive alguns atritos, mas eu não me dobrei, não. E se tivesse que fazer de novo, faria o mesmo. O Ministério Público entendeu qual é a função dele, né? E também, repito, com o advento da Constituição Federal e o fato de as atribuições do Ministério Público estão consignadas na Constituição. Uma vez, numa aula, num curso de especialização, alguém disse assim: a lei do Ministério Público é uma lei ordinária, a lei da magistratura é uma lei complementar. E eu disse, mas as atribuições do Ministério Público estão consignadas na Constituição Federal e as atribuições da magistratura estão na lei complementar. Então, o Ministério Público é uma das maiores instituições deste país. Sem o Ministério Público, o que é inconcebível não vai acontecer. Mas se um dia se pensasse, hipoteticamente, e por malgrado tudo e todos, em se extinguir o Ministério Público, com certeza a sociedade não teria a mesma paz e a mesma tranquilidade, que já é precária, mas já seria zero sem o Ministério Público. Ô, gente, trabalha, seja potencialmente promotor de justiça. Não deixe para amanhã o que você puder fazer hoje, tá? E não se poupe. Mas não é só na carreira do Ministério Público que a gente não tem que não se poupar. É em tudo. E se você fizer isso, talvez você possa sair alegre pelo que você foi dentro do Ministério Público. Eu saí alegre. Eu digo, acabei de publicar um livro e no final da minha singular biografia eu disse que a minha passagem pelo Ministério Público foi uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida. É difícil a gente falar essas coisas de si mesma, né? Mas eu acho que eu contribuí muito para o Ministério Público. Quantas e quantas vezes eu não me contentei com as atribuições da promotoria que eu estava ocupando. Eu busquei trabalho em outras promotorias. No meu último tempo de Ministério Público, nos últimos meses, eu estava na 26ª Promotoria Civil. Eu substituí a colega da Promotoria de Registro Público, eu ajudei a promotora da 12ª Promotoria Criminal, eu participei do mutirão do júri itinerante. Então eu acho que eu contribuí sim para o Ministério Público. Eu fui promotora de justiça plenamente. Bom, eu acho que eu posso dizer o seguinte: combati o bom combate,
Não terminei a carreira não, sabe? Porque eu acho que eu ainda posso trabalhar muito, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer um monte de coisas, eu tenho um programa de rádio. Mas eu trabalhei todos os dias, não me lembro de ter deixado de fazer alguma coisa que eu pudesse fazer. E eu acho que é daí que me vem toda a satisfação e o poder dizer que no Ministério Público eu realizei potencialmente, plenamente, na mais alta expressão, o que se pode dizer de realização pessoal. Eu já tinha um programa de rádio, 5 Minutos com Maria, na Rádio América, e eu, de segunda a sábado. Eu tenho 6 livros individuais publicados, vou publicar a minha dissertação de mestrado, acabo de publicar um de poesias que vai ser lançado em breve, Fragmentos de Mim. Eu tenho um blog, é isso aí.